Boas, malta, bem-vindos a mais um episódio do Guardião. Estamos de volta com o nosso podcast, esta vez com uma vitória, depois de dois empates, aliás, de uma derrota contra o Bayern Munique. Vitória por 6-0, grande goleada, também eu disse logo menos 5 era derrota, portanto ganhámos 1-0 no último minuto, basicamente. Jogo bastante fácil, até fica difícil comentar quando é assim tão fácil. É um jogo que acaba por ser um bocado sem história. Mas pronto, tivemos os três no estádio, tivemos todos a mesma perspectiva. Mas começo por ti, Ricardo. Achaste que o jogo seria assim tão fácil? Portanto, estavas à espera também assim de uma goleada ou acabaste surpreendido? É assim, eu acho que toda a gente já esperava que o Sporting ganhasse confortavelmente. A verdade é que nós entramos para esta jornada com o Sporting em segundo lugar e com o AVS em último lugar, com o Aves em último. Portanto, o bicampeão a receber uma equipa tão fraca em casa era de esperar que fosse uma vitória tranquila e acho que assim foi. Mesmo rodando, mesmo com a quantidade de lesões que temos tido e acabamos por rodar, mesmo sem ter o capitão Yilmaz, que depois se calhar gostava de falar um pouco mais à frente, mas deixar aqui que ele realmente pôs o seu lugar à disposição para que o Koshorashvili, que estava mais fresco e a 100% que fosse titular, acabamos por rodar em bastantes zonas e foi uma vitória tranquila. O que eu acho que só demonstra que neste tipo de jogos, em casa principalmente, que o Rui Borges pode rodar mais e pode apostar mais para não cansar tanto os mesmos jogadores de sempre. Sim, é uma hipótese. A grande ausência foi o Yeomans, não por castigo, como será no Champions, mas por descanso. Mas apesar de tudo, nem se notou muito. Kvaratskhelia acho que voltou a estar a um bom nível. Nós criticámos muito aqui no podcast, só dissemos que já nem dava a ser a opção e agora volta a titular e até faz um bom jogo. Também lá está, o adversário era relativamente fácil, mas não deixa de ter mérito. Ahm, Diogo, qual é a análise que fazes aqui desta partida? Também estavas à espera de uma goleada ou tens algo a discordar aqui do Ricardo? Não, por acaso eu não estava à espera de uma goleada, até estava à espera não de um jogo difícil, mas um jogo com poucos gols, ou seja, não uma goleada de Ok. 6-0. Mas sim, mas o jogo tornou-se fácil quando nós em 5 minutos fazemos 3 gols e isso foi algo que eu não estava à espera. E é de realçar que o Sporting, mesmo rodando bastante a equipa continua a conseguir criar muitas oportunidades contra estas equipas mais fracas, e isso para mim acho que é o fundamental, porque o campeonato ganha-se é contra estas equipas, apesar de contra equipas mais fortes também temos que ganhar os jogos, mas, mas sim, acho que foi um grande jogo de toda a equipa, deu para rodar e, e de realçar o bis, três bises no jogo, ou seja, o bis do Max e do Jenny e do Luís Soares. Mas sim, acho que não há muito a dizer, a equipa fez o seu trabalho e acho que merecemos ganhar. Também contra uma equipa que está em Claro que sim. último, não Não, claro é? que sim, claro que sim. E os três bises é bom, porque assim ninguém fica a rir, foram todos iguais, valem todos o mesmo. Onde vai, onde vão Verdade. todos. E pá, eu acho que sim, eu acho que era um jogo para golear, honestamente. Acho que até por uma questão de justiça, porque o AVS é uma equipa que nem sequer devia existir. Atenção. Portanto, têm é que ser esmagados e ir para o último lugar e descer a divisão. Ahm, não, eu não estava à espera que ele rodasse. Pronto, não sei, eu fiquei um bocadinho surpreendido com o Willman de não estar a jogar. Ahm, Posso falar nem. sobre isso, Tomás? Sim, Pronto, eu não sei se tu viste a conferência de imprensa depois do jogo, provavelmente não. não, efetivamente não. Exato. E para quem nos está a ver agora e que não ouviu essa conferência de imprensa do Rui Borges, ele basicamente explicou que ele no dia anterior, ou algo assim do género, que o Yilmaz foi ter com o Rui Borges e disse: Mister, eu estou engripado. E há mais dois jogadores que estavam engripados também, que era o Fresneda e era mais alguém que eu não me lembro. Mas que esses jogadores basicamente estavam com Era o dificuldades. Soares, Era o Soares? acho que sim. E ele disse: Mister, eu não estou a 100%, e eu quero do meu lugar à disposição para alguém que esteja a 100%. Pronto. Neste caso foi o Koshorashvili o escolhido, mas ele basicamente está a assumir que não estava bem, ou melhor, ele podia estar bem e estava apto para jogo, mas preferiu que fosse alguém que estivesse realmente a 100% e que fosse dar outro papel, se calhar, à equipa. E por isso é que eu acho que
quero louvar esta atitude, porque para já permite realmente mais descanso para o Yulman, que também já tem acumulado muitos minutos, porque não há mais nenhum jogador que possa realmente fazer a posição dele. Por outro lado, ele dá o exemplo, enquanto capitão, de não se importar de dar o seu lugar à disposição, e acho que isso também é de louvar. E depois também o Rui Borges a entender o sinal e entender a mensagem. E portanto acho que temos de respeitar esta decisão do Yulman e realmente dar-lhe os parabéns. Foi uma grande atitude. Sim, eu acho que sim. Não estava a par dessa história. Curioso. Não há muitos jogadores que voluntariamente dizem que não que metem o lugar à disposição, portanto é preciso ser humilde e, e acho que mostra que o Wilman é um excelente capitão. E a verdade é que realmente o Wilman não foi necessário, era mesmo estar só cansado necessariamente. E até como disseste, agora é retrospectiva, até podia ter rodado mais um trincão, podia ter rodado, que é um jogador que joga quase todos os jogos, acho que jogou o jogo todo outra vez, ou perto disso. Jogou os Everton. Jogou o jogo todo, completamente desnecessário também. E até podia ter rodado mais. Porque realmente o jogo foi muito fácil, quer dizer, o Aves não teve ali ainda estava 0-0, teve uma aproximação à baliza, o Rui Silva ainda faz uma boa defesa, mas a partir daí o Sporting transforma tudo muito fácil, 3 golos em 5 minutos, não deu hipótese. Um, e aí acaba por ser um jogo de sentido único, tudo bem feito. E é isto, Sim, é mais jogos assim, é só que se pode pedir. eu simplesmente acho que, ou seja, eu acho que o Trincão até faz bem ser titular e o Inácio também. Ahm, Mesmo o Soares, porque nós, apesar de tudo, precisamos de alguma qualidade, não é? Quer dizer, Sim, não era garantido uma vitória contra, ou seja, não, podia mas é haver quando alguma está surpresa. quando tá 3-0, 4-0 ao início do intervalo, ao Eu início da segunda concordo, eu parte, concordo. é meira mais aí, não é? Sim, eu concordo e acho que o Rui Borges, muitas vezes, e já o critico aqui antes, ele peca nessa gestão. Mas desta vez, olha, vocês lembram se ele tirou o Inácio ao intervalo, ou pouco depois do intervalo, Sim, 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 foi o também intervalo. disse que ainda não estava a 100%. Uh, Portanto, eu acho que o Rui Borges, se calhar, pode crescer um pouco nesse sentido. E esta vitória pode, se calhar, também ser. Por exemplo, nós agora vamos ter uma deslocação difícil a Santa Clara. Temos que ir com tudo. Não podemos ser eliminados da Taça de Portugal. E depois do Natal, temos recepção contra o Rio Ave. Com todo o respeito ao Rio Ave. Acho que também pode ser um jogo onde nós podemos rodar um pouco. Porque Mas depois ainda o tens um início jogo antes em Guimarães. de Guimarães. Sim, sim, sim. Mas Exatamente. pronto, mas pelo menos os jogos em casa, eu acho que são jogos que, contra as equipas do fundo da tabela, dá perfeitamente para dar minutos. E, por exemplo, se nós estávamos a falar do Koshorashvili, Tomás, Sim, ele não entrou tão bem esta época. Ele, se só jogar os jogos a taça da Liga agora, foi um jogo contra o Alverca e já estamos na Final Four. Portanto, ele vai voltar a perder espaço, em teoria. A taça de Portugal, ele foi titular em quase todos os jogos, se não me engano. Mas quer dizer, a partir de agora apanhas o Santa Clara e depois, em princípio, deves apanhar o Guimarães e depois ou o Braga, ou algo assim do género, se não estou em erro. Portanto, só mostra que não há facilidades e o Kocharavashvili, se não for nestes jogos, nem na taça vai conseguir jogar. Portanto, e ele e outros jogadores, se calhar como o Mangas, por exemplo, também, podem ser bastante úteis para não sobrecarregar os habituais titulares. sim, olha, e Sim. Mangas a começar a titular ao final de alguns jogos. Já não via há bastante tempo, também foi uma boa adição. Também gostei bastante de ver. Quase ganhava um penalti, apesar de ter claramente uma simulação. Enfim, foi também mauzinho. Mas ainda assim, bom jogo. E também acho que a equipa estava bastante divertida em campo, estavam-se a divertir, as coisas estavam a correr bem. E lá está, as ausências não se notaram muito, em particular. Ia tirar alguma coisa, Diogo, desculpa. Não, não, estava só a concordar com o Ricardo. Eu até acho que agora estes jogos da Taça e da Taça, pelo menos na Final Four contra o Vitória, é para rodar, na minha opinião, a equipa. Obviamente que este jogo de Santa Clara, como é a Taça de Portugal, se calhar acho que o Koshorashvili podia jogar os dois jogos, na minha opinião, com o Yulman, ou vão rodando. Eu pelo menos tenho que jogar, porque vamos ter agora muitos jogos e vamos perder muitos jogadores, já temos muitos lesionados e, e os jogadores que vão para a canto também vão desfalcar um bocado a equipa, portanto eu acho que a oportunidade para rodar é nestes jogos da taça e ir com tudo na Liga. Na Liga acho que é o principal objetivo, mas sim, eu concordo com o que vocês disseram, com o que o Por Ricardo exemplo, disse. eu ia só dizer, se calhar falando mais um bocado também do meio campo, que até é curioso.
que é o João Simões. Porque nós não temos muitos jogadores do meio campo, mas mesmo assim parece que nós raramente rodamos. O João Simões tem mais minutos na Champions League do que no campeonato. Isto parece ridículo até de dizer. Um E jogador ainda de por cima Champions, ele, é um jogador e ainda por que. cima É um jogador de jogos grandes. é a Exatamente. maior, e é a maior parte dos jogos fora, ainda por cima. A maior parte dos minutos dele. O que também, lá está, faz lembrar esta questão. O João Simões jogou tão bem em Munique, ou pelo menos cumpriu o seu papel bem. Teve muitos poucos minutos na Luz, onde realmente entrou numa fase do jogo onde o Sporting já estava mal e não conseguiu Sim. acrescentar muito. Depois tem o jogo agora em casa e volta a não somar minutos. Sei lá, faz sempre. Oh, ele jogou. Ele jogou. Não, jogou. Pois foi, pois foi, Jogou, pois mas foi. não jogou. Também não jogou Pois muito. foi. Sim, mas Pois foi, pois foi. podia ter jogado mais. A questão é essa. Podia ter saído logo, o Morita sair logo ao intervalo, por exemplo, e entrava João Simões e jogava a segunda parte toda. Podia ser uma opção. É Eu, isso, é um sincero, pouco isso. por acaso eu acho que nós em termos até de meio campo para trás, pronto, agora com o Dioman na canto, só os centrais é que estamos ali um bocado mais curtos, mas eu acho que o nosso grande problema agora em dezembro, em janeiro, vai ser os extremos. Os extremos porque estamos sem extremos. O Jenny vai para a CAN, o Pote está lesionado, só temos o Alisson e o. Ah, e o que ainda também está lesionado, só temos o Alisson E o Trincão? a jogar nessa posição e o Trincão e temos o Araújo. Ou seja, nós nessa posição eu acho que vai ser o mais crítico nesta fase de jogos que vamos ter em dezembro e em janeiro, porque do meio campo para trás acho que está mais ou menos tranquilo. Mas sim, é esperar para ver o que é que o Rui Borges vai usar e se vamos ao mercado ou não comprar mais um extremo. Eu espero que sim, Sim, mas eu acho que sim. isso Eu vi uma notícia há relativamente pouco tempo a dizer que a compra de um extremo agora é prioritária no mercado de inverno. sim. Portanto, acredito que sim. Não, lá Eh, está, ainda por cima, porque desde o início da época, se calhar, quando fechámos o mercado de verão, falou-se muito sobre a questão de termos dois reforços que iriam aparecer, que são o Daniel Bragança e o Nuno Santos. Mas já estamos em dezembro, já estamos no final de dezembro e ainda não há Daniel Mas é Bragança. complicado, eles tiveram muito tempo parados. Eu não digo o Não é contrário, fácil. mas eu acho que se calhar o próprio Sporting acreditou nesta gestão de, ok, se calhar não precisamos atacar o mercado neste sentido do 8 e de mais um extremo. Ou seja, nós tentámos, obviamente, aquele desespero final no último dia, todos sabemos como é que correu, não foi nada positivo, mas o Daniel Bragança e o Nuno Santos eram reforços que nós contávamos já ter para esta altura. E ainda não. Vocês lembram-se, o Nuno Santos deu uma entrevista a dizer que estava a estar na final do Jamor contra o Benfica. Isso foi em maio deste ano. Estamos em Já dezembro. foi. Quase há meio ano. Passado é mais de meio ano, portanto, lá está. Eu acho que o Sporting precisa, não podemos, ou seja, o Nuno Santos e o Daniel Bragaça são um extra, precisamos atacar o mercado e concordo com vocês. Extremo e 8. sim, sem dúvida. Especialmente se o Bragança ainda demorar. E mesmo voltando, a verdade é que não há de voltar a um nível que estava antes. Portanto, eu diria, eu não contaria Bragança para esta época, honestamente. Pelo menos não com uma opção muito fiável. Seria só para ganhar ritmo. Portanto, sim, concordo absoluto. Um, por outro lado, eu queria aqui explicar uma perspectiva que eu tenho, eu acho que o Sporting, este resultado é muito enganador e se calhar nós não devíamos ter ganho assim importante porque está-nos a dar uma ilusão daquilo para aquilo que aí vem, porque foi um jogo muito fácil e agora parece que está tudo bem, é M6-0, estamos numa boa fase, mas os jogos que vêm aí, os meses que vêm aí, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado pela ausência dos jogadores e mesmo pela dificuldade dos jogos, que vamos ter dois jogos na Champions muito importantes e muito difíceis. Vamos ter deslocações fora também muito difíceis. Vamos a Guimarães, vamos a Barcelos e vamos ter pronto, a Taça da Liga, que é uma competição que queremos ganhar. E eu acho que nós estamos pouco preparados para atacar este resto do mês, honestamente. Já contra o Santa Clara, pronto, ainda temos os jogadores, acho eu, ou já foram para a CAN. Quando é que eles vão? Já foram Já para a CAN. foram, pronto. Exatamente. Ou seja, esta vitória agora de 6-0 pode ser muito enganadora e não sei se até é prejudicial, porque agora pode causar aqui algum excesso de confiança. É o que eu sinto. Achar que agora os jogos vão ser fáceis quando não são. Vai ser tudo muito complicado, honestamente. Permite-me discordar, Tomás. Eu percebo aquilo que tu dizes, e acho que realmente é importante a equipa não acreditar que está tudo ganho ou que está fácil, antes pelo contrário, que vêm jogos muito difíceis, como estavas a dizer. Mas eu acho que, por um lado, foi bom, se calhar, a equipa.
estar descontraída, ter tido um jogo um pouco mais fácil, digamos assim. Temos conseguido golear em casa, porque lá está, vimos de um empate na Luz, onde sentimos que devíamos ter feito mais e onde não conseguimos. Temos a derrota em Munique, que foi uma derrota, pronto, lá está. Acho que todos concordamos que íamos de pé, mas acaba por ser mais uma derrota. Portanto, se calhar era bom, em vez de termos uma vitória pelos serviços mínimos em casa, goleámos. E não sei se foi o Diogo ou se foste tu, Tomás. Estavam a dizer que os jogadores estavam alegres em campo. Fui eu. Estavam felizes? Sim, Foste tu? sim. Então, Mas eu acho que se calhar foi uma boa resposta e foi também importante eles sentirem essa alegria em campo. E o resultado ajuda nesse aspecto, obviamente. É pá, sim, mas estou com medo daquela sensação que agora gastaram os golos todos contra o Aves e depois vamos ter Santa Clara, vamos ter a Vitória fora. Ahm, e os jogos não vão ser como a Aves, quer dizer, isto aqui foi um passeio no parque, né? E estes próximos jogos vão ser muito difíceis e só não queria que a equipa entrasse agora com excesso de confiança, era um bocado isso. E é enganador. Pode ser aquele sentimento de calmaria antes da tempestade, um bocado que eu estou a sentir. Mas pronto, vamos ver. vamos ver. E isso de Sim. resto, pá, grande exibição, claro, bons golos, todas jogadas bastante boas. Geni, fiquei surpreendido com os gols do Geni. O Geni já marcava dois gols há bastante tempo. Tem aqui uma veia. Eu acho que o Geni tem mais veia goleadora do que o Kenda, honestamente. Eu sinto que o Kenda é um jogador que marca pouco. O Geni tem mais gol. Isso é interessante. Mas pronto. Sim, o Jenny finalizou. Eu acho que o segundo gol, eu não sei se é fora da área ou se é dentro da área. Eu depois não fui ver a repetição. Mas pelo menos o primeiro gol é fora da área com o pé Fora da direito. área? Sim, sim. O primeiro gol é fora da área com o pé direito. Portanto, acho que podemos E concordar com grande aquilo que remate. dizes. Aquilo foi mesmo à nossa frente. Portanto, Sim, indefensável. No Grande cantinho. exibição. pelo menos o Jenny fora da área parece que finaliza um pouco melhor do que o Kenda. Não, e mesmo dentro da área, eu sinto que o Kenda tem falta de finalização nos É a jogos. experiência. O É isso, Génio também é também já miúdo, é é bem mais mais miúdo. velho. O Kendo ainda está tem potencial e ainda está a crescer como jogador. É isso. É verdade. Sobre as ausências da CAN, o Sporting não podia tipo, impedir os jogadores de ir. Eu sei que Podia. era bué da mau, mas tipo, nós precisamos dos jogadores. Tipo, acho que provavelmente legalmente o Sporting poderia dizer que não vão, ou estou enganado. Eu acho que podias, agora não sei se o jogador até que ponto é Hum. que não ia ficar insatisfeito. Pá, talvez é. Eu não Não faço a sei. mínima ideia. Diogo, tu que és viciado no FM, algumas vezes fizeste isso ou não? Não, eu por acaso nunca fiz isso porque se eu fizesse isso o jogador ia pedir para sair do clube, portanto. Mas eu sei que há a opção de que o jogador podia não ir à CAN, mas isso tinham que estar todos de acordo. Mas eu também acho que esta CAN, se eles forem já eliminados na fase de grupos, no início de janeiro já estão cá, portanto, obviamente queremos que eles Eu vão o acho que mais sim. longe possível na CAN, mas se forem eliminados cedo também nós agradecemos. Não, eu acho que o Moçambique Assim sim, que bem é mais pá, uma depressa. seleção. O Moçambique é uma seleção relativamente fraca. Eu acho sim, eu acho que o Geni início de Mas janeiro já Costa deve do estar. Marfim, pá, é daquelas seleções mais fortes da África, se calhar tem equipa para ir à final, ou Houve assim, uma- ou passar a fase de grupos. É mais isso. Eu sou os vencedores em título, portanto. Pois, exatamente. é. Então, E o Teoricamente Diomande a do ano CAN passado acaba no nunca dia jogou. 18 de janeiro, portanto a partir daí os jogadores já devem estar de regresso. pá, certo, mas acaba por ser aqui um mês, mais ou menos, que ficamos É um sem. mês, sim. Sim, sim. E o que chateia é que exatamente como o Ricardo disse, o Diomande na época, na CAN passada nem jogou. E nesta também Portanto, provavelmente não vai jogar. pá, isso é, mas Mas não isso é sei. inglório, isso é inglório para o jogador que vai lá para ficar no banco e é inglório para nós ficamos sem uma peça fundamental. É muito complicado, mas pronto. Enfim. É aceitar. Passamos, se calhar, às rúbricas. Minuto de arbitragem, em primeiro lugar, como sempre, Diogo. Arbitragem tranquila, diria, mas força. Sim, eu acho uma arbitragem bastante tranquila. Acho que não houve assim lances muito polémicos, sem ser o penalti anulado, em que, na minha opinião, o VAR decidiu bem. Acho que eu, por acaso, no estádio estava num ângulo brutal para ver o lance e vi logo que não era penalti. E o árbitro teve que ir ao VAR para ver que não era penalti, apesar de eu achar que
não foi uma simulação. Ou seja, o amarelo ali acho que não era preciso ser mostrado porque houve um toque de facto, mas eu acho que não era suficiente para ser penalti. Ou seja, ele levou um toquezinho, desequilibrou-se. Não foi uma jogada em que ele tivesse claramente proporcionado ali a queda. Obviamente que ele aproveitou o toque para se deixar cair, mas não foi um lance em que ninguém lhe tivesse tocado. Ou seja, ele levou um toquezinho e aproveitou-se para tentar cair. Mas eu acho que pronto, pode ser. Eu acho que, na minha opinião, não é considerado simulação. Eu acho que é ele tentar aproveitar o lance, porque o toque houve e é notório. Portanto, eu acho que ali o amarelo não ser mostrado até se aceita, mas se fosse mostrado também, acho que se aceitava e depois mais tarde ele podia ter sido expulso porque fez uma falta para amarelo claro e se ele já tivesse levado o amarelo na simulação, o Mangas era expulso. Mas não querendo entrar por aí, acho que o árbitro aí decidiu muito bem, acho que não era simulação e depois o amarelo foi muito bem mostrado. Por isso, de resto, acho que o critério esteve mais ou menos bem, acho que não houve assim nenhum lance muito polémico que eu me lembre e portanto vai ter uma nota positiva, vai ter um 7. Muito bem. Muito bem. Sim, epá, eu acho que simulação. Eu acho que eu teria dado amarelo se eu fosse o árbitro. Acho que me pareceu claramente uma simulação. Tentou ali ludibriar o árbitro. E também já tivemos nos Champions um jogador a ser expulso por simulação. Portanto, não me surpreenderia e aceitava completamente se ali fosse cartão amarelo, pelo menos. Mas de resto há um lance que pedem penalti sobre o Max e não tive a oportunidade de ver a repetição. Não sei se tiveste ainda na primeira parte, logo depois Hum. desse Sim, penalti sim. anulado. Não sei se viste, Eu eu por acaso não vi. acho que não era suficiente para penalti também. É Ok, daqueles lances, pronto, que o jogador também se tenta aproveitar. pronto, ok. Mas sim, acho que não era. Muito bem. A arbitragem consistente, então. Ricardo, temos prémio, temos sexto violino. Temos prémios, sim, senhor. Vou tentar ser rápido. O prémio vai para o Yulmans, por aquilo que eu já disse. Ok. Acho que realmente é um capitão dentro e fora do campo. As atitudes, às vezes, a maior parte das vezes, falam mais do que as palavras. Portanto, foi bonito. E acho que se calhar também foi importante para o crescimento do Kocharazvili no Sporting. E realmente ele, em vez de se calhar se, se apegar à sua posição, digamos assim, ao Yulman, por ser capitão e por saber da sua importância e de não abdicar de estar fora do jogo, mas abdicou e acho que foi a decisão correta. Portanto, o prémio vai para ele. Ao mesmo tempo, tenho um prémio Rec-Rec. Isto até me custa, mas é quase todas as semanas a mesma coisa. Nós fomos aumentar o estádio e fomos fechar o fosso para conseguir ter piores assistências do que o ano passado. Eu acho que é realmente algo único e custa-me. Acho que vocês concordam que o ambiente estava. Eu acho que o ambiente estava mais Ah, feliz quando eles estavam a dar as bolas no final do jogo é verdade. do que. Mas quer dizer, eu acho que é preciso ser feita a crítica, porque o Sporting não faz nada para que o contrário não aconteça. Portanto, realmente fica aqui a nossa queixa de 38 mil pessoas num sábado com o bicampeão, a dar ainda por cima 6-0. Quer dizer, o que é que eu não dava por isso em 2015 ou 2016, quando o estádio tinha sempre mais de 43 mil pessoas a jogar contra Araucas e contra. Não é? Quer dizer, e Mas depois jogas com a aqui. Aroca agora, mas sim. Não, jogas, mas tens menos quase 10 mil pessoas no estádio, com um estádio maior, com um estádio mais bonito e com o bicampeão, não é? Nós na Sim, é altura se verdade. calhar estávamos atrás do sonho. E Pá, isso se também, calhar se obviamente, calhar é isso. Eu acho que nós tínhamos mais assistências quando não ganhávamos. Era curioso. sim, mas é triste. É triste e realmente isso se calhar mostra um pouco a nossa, não quer dizer pequenez, mas quer dizer, somos mais felizes quando estamos à procura do que quando realmente somos. E temos aí o símbolo que o Diogo tem aí no peito. Portanto, Campeão. Pronto. enfim, é triste, é triste. Assim, imagina, em termos de ambiente, é que nós estamos ao lado de uma claque, não é? Do diretivo. E eles relativamente ouvem-se, né? Porque estão ali ao nosso lado. Ahm, mas sim, eu acho que faz muita falta aquela mística de ter bandeiras e ter tambores e tifos antes dos jogos. Claro que acho que este jogo nunca teria, não é? Mas no geral ter aquelas coreografias que antes se fazia, com os panos, isso era excelente. E acho que ainda vai demorar uns bons anos até voltarmos a ver uma coisa do género. Olha, eu só podia ter o estádio cheio. Acho que era o primeiro passo. E depois a partir Pá, mas o daí, estádio cheio é sempre difícil, há sempre alguém que não vem, né? Uh, tá bem, mas quer dizer, mas tens um quinto do estádio vazio. Eu percebo, lá está. Não, não estou a dizer que obviamente que eu nunca tenha faltado a um jogo
isso já aconteceu, obviamente. Agora, o estádio aumentou a capacidade e nós temos temos piores assistências, como é que é possível? Não faz sentido em teoria, não é? Quer dizer, Sim. Mas é que o estádio também antes já não estava cheio, isso é que era a questão. Portanto, aqui era mais para tirar um fosso. O fosso era uma questão mais estética. Aqueles lugares, pronto, era só um bónus, mas era mais uma questão estética, porque o estádio já não estava cheio antes, portanto era um bocado irrelevante. Só funciona para jogos grandes, basicamente. sim, mas por exemplo, este jogo não escutou, ou seja, ainda havia Pronto. bilhetes à venda. Mas por exemplo, o jogo contra o Estrela da Amadora, a assistência foi um pouco maior e se calhar mais 5 mil pessoas, se não me engano, 4 mil pessoas, e o estádio escutou, portanto, continua a haver uma grande maioria que abdica de ir à bola. Mas é o que é, Isso lá está. resolvia-se. Se dava para fazer um vídeo só sobre isso, mas os critérios da cidade era uma boa opção. Pronto, eu quero dar aqui um. Também é um sexto violino em substituição de um comentário. Eu queria que o Afonso estivesse aqui porque ele sabe o que é que eu ia dizer. Basicamente, há um fã nosso que no domingo à noite decidiu, arranjou um contacto através de um outro amigo, o Ismael, e decidiu que nos queria ligar. Pediu muito para fazer uma chamada connosco. Fez com o Afonso e depois fez comigo e tivemos ali um bocado em chamada eles estavam em Aveiro. E pá, foi fixe fazer uma chamada com um fã. Nunca tinha acontecido, é bastante estranho. Mas queria mandar um abraço aqui para o João, o nome dele é João, de Aveiro. Pá, obrigado pelo teu apoio, pelo feedback que nos deste, que ele gosta muito do nosso canal. Pronto, e agradecer a todas as pessoas que nos acompanham. E a convidá-lo para vir ao estádio. Mais isso. Mais um para vir. Obrigado, João. Há alguma coisa que queiram acrescentar sobre o jogo ou sobre outro tema qualquer antes de fecharmos? Olha, se calhar desejar boas festas às pessoas que estão lá em casa. Olha, E sobre isso, boas festas. Não, nós temos que falar aqui de uma situação que aconteceu no estádio. Eu acho que foi uma vergonha aquela distribuição de bolas. Quem estava na nossa bancada, ali setores A11, A9, A13, há 13. epá, eu insurjo a que vocês se revoltem, porque aquelas bolas não estavam bem distribuídas. Nós tínhamos para aí três bolas apontadas para a nossa bancada, as E outras só foi tinham para aí uma. 10. Três, para a nossa só tínhamos uma. Exato, E nem não, foi só, para a nossa tínhamos bancada. tido ali três bolas na zona. Uma, pronto, ele estou e nós não apanhámos, né? A outra, o Kostaravashvili mandou para a bancada que não era suposto, portanto ainda nos roubou essa bola. E depois a última, o Trincão, estava mesmo ali à nossa frente e decidi dar uma criança. Mas o que é isto? Eu, por mim, não ia mais crianças para aquela bancada. Isto é escandaloso. Sobre isso, olha, sobre isso dizer que no terceiro gol, já não sei quem é que marcou. Foi o Foi o Gênio? Mati? Ou foi o. Foi o Gênio, o Pois terceiro é, foi o foi, Gênio. foi, foi, foi o Geni. O Kocharazvili pegou na bola e chutou-a para cima e a bola passou mais perto, a bola do Yeah. jogo passou mais perto de nós do que, do que É de essas bolas Natal. de Natal. Realmente. Yeah. É inglório, porquê? Mas só também dar um pouco de contexto lá para casa, Tomás, que é, Sim, nós nos anos anteriores estivemos sempre na bancada B, ou seja, nós estávamos sempre lá em cima e nunca exatamente. houve uma única bola que chegasse à bancada B. E este ano nós realmente pensámos, é este ano, nós vamos para a bancada A, O este Toti ano a apanharam. bola não te escapa, esquece, nós espalhámos até, Mas este ano, comparado com os outros anos, eles acho que nem tentaram pôr lá na B. pois não. Porque eles, nos outros anos, pelo menos, havia lá uns que estavam a tentar pôr, mas mesmo assim a bola não chegava. Mas este ano eles nem tentaram. Foi mesmo displicente aquilo. Pá, Foi Mas triste, pronto. foi mas triste. isto é muito triste, é realmente complicado. Um gajo paga a Gamebox mais cara para ir lá para baixo só para ter a oportunidade de apanhar os presentes e nem assim. Acho mal. Mas pronto, pessoal, obrigado por nos terem ouvido, obrigado pelo vosso tempo. Gostámos muito de gravar, espero que tenham gostado também. Vemo-nos no próximo jogo contra o Santa Clara, importantíssimo para a Taça de Portugal. Saudações, meninos. Viva o Sport!